Olá, meus amigos! Tudo bem? Eu tô entrando ao vivo aqui de sopetão, com um pouquinho de tempo. Deixa eu ver se tá saindo o som aqui no Instagram. Só um segundinho. Vamos conversar um bate-papo rápido aqui, sem muito compromisso. Vocês vão ouvir duas vezes aí. Bom, então sejam bem-vindos aqui, sem muita firula. Vamos conversar, pessoal. Eu quero bater um papo com vocês. Eu vou colocar de novo aqui o caso clínico. Ah, caso clínico não, né? Vou entrar aqui para a gente conversar um pouquinho. Se vocês quiserem perguntar, aí os comentários estão ativados, fiquem à vontade, tá? Esse vídeo vai ficar gravado, estou entrando agora, né? Mas esse vídeo vai ficar gravado para quem quiser ver depois. É sobre aquele caso clínico que eu postei ontem, aquele dente 45, que foi bem interessante ali a discussão que foi gerada, né? Muitos comentários e tudo mais. Até vou deixar aberto aqui o caso clínico. Se porventura cair aí, vocês me mandam um aviso aí. Vamos ver se está funcionando os comentários aqui. Opa! Acho que deve tá funcionando. Aí, então, quem quiser depois vai poder assistir essa, essa live, esse bate-papo rapidinho aqui, né? Sobre aquele caso clínico que eu vou deixar aberto aqui para ir respondendo as perguntas que tiveram aqui. Achei mais fácil a gente fazer dessa forma, ao invés de eu responder pergunta por pergunta, que eu, depois também, se der, a gente responde aqui. Então, boa tarde para vocês. Hoje deu um tempinho agora aqui e vamos conversar, tá? Sobre esse caso clínico. Que é interessante a gente ver a história, né? A paciente teve um problema e veio já histórico de tratamento ortodôntico, com extração de vários, de 4 pré-molares, os primeiros pré-molares, né? 14, 24, 34 e 44, extração dos terceiros molares também. Então já uma história aí na odontologia, né? Com ortodontia e precisa de novo tratamento ortodôntico, né? Então, assim, um caso interessante, tá? Pra gente discutir, tá? Fiquem à vontade para perguntar, tô vendo aí o pessoal. Esquece de dar o like aí, mete o dedo no coraçãozinho para ajudar a gente a mais pessoas nos seguirem. Essa live vai ficar só no Instagram, tá, pessoal? Essa live, talvez eu até poste depois no YouTube, mas tô gravando aqui também, mas a ideia é ficar só no Instagram mesmo, tá? Então, pessoal, um caso interessante, que ela teve uma dor, um relato de dor no começo do ano e foi ao dentista, procurou tratamento, né? Deixa eu abrir aqui para poder enxergar, né? Aqui o dente 45, né? Ela procurou tratamento, o dentista abriu o dente na primeira sessão, parou de doer, voltou na segunda sessão, disse que teve bastante dor e fechou o dente e desapareceu. Não conseguiu mais contato com a dentista, algumas coisas complicadas aí, né? E aí foi numa outra colega que abriu o dente, um outro colega que abriu o dente e relatou que tinha uma alteração ali, né? Que precisaria ser feito um selamento com MTA, alguma coisa assim. E aí, como ela ia começar o tratamento ortodôntico com uma das nossas indicadoras aqui, ela procurou, né? A gente conseguiu aqui. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, pessoal, rapidinho. Ela optou aqui, né, por nos procurar. Foi indicado para a gente para que nos fosse procurado. Clinicamente, então a gente já sabia que tinha alguma história de perfuração, bolsa periodontal, né, nesse dente, né? E ausência de dor, a gente vê ali uma discreta inflamação aqui na face vestibular. Clinicamente, opa, vamos passar aqui. Aqui é a oclusão da paciente,
né? Aqui toda a documentação feita através do microscópio operatório, né? Na primeira sessão, na sessão de tratamento aí, né? Aqui a condição inicial, a gente vê uma resina. O relato dela era de dor com alteração térmica, provavelmente decorrente de problemas nessa resina. Aqui a restauração provisória, né? Aqui a restauração provisória, provavelmente um coltosol aqui, né? A gente foi verificando, aqui a gengiva um pouco edemaciada. Agora, ausência de bolsa periodontal na face lingual, né? Aqui a sondagem periodontal. Claro que interproximal é normal, a gente tem uma profundidade de sondagem um pouquinho maior, né? E aí, aqui, opa, saiu, ó, sondando toda a face lingual, ausência de bolsa periodontal. E na face vestibular aqui a gente vê, olha, a gengiva um pouquinho mais inflamada, né? Aqui no canino, desculpa pessoal, viajei. A gengiva aqui no pré-molar, no 45, um pouquinho mais edemaciada, né? Brilhante. A gente não vê aquele aspecto de casca de laranja. Comparado com o 35, a gente vê a saúde gengival aí, né? Aí, realizando a sondagem periodontal na face vestibular. Ao realizar a sondagem periodontal, a gente verificou aqui ausência de bolsa periodontal, né? Aqui no molar também ausência de bolsa periodontal, na distal também. Num ponto específico, na face vestibular, sonda periodontal avança ali praticamente 5 milímetros. Né? A gente tirou bastante inflamação, né? Sangramento gengival, tá? E aí, estava feito o exame clínico, a ausência de dor, a percussão, a palpação, tá? Deixa eu só voltar aqui e no exame radiográfico, na radiografia inicial ali, né? A gente vê aqui a restauração na face distal, a restauração provisória, o canal radicular, né? Aqui a raiz um pouco curta, a gente vê aqui já alguma perda de inserção óssea, né? E uma imagem escura aqui, né? Compatível com algum desgaste, alguma coisa que foi feita nessa região, ok? Acredito que dá dando para acompanhar bem aí, né? E aí, a gente, antes de abrir, né, como a gente tem o protocolo aí, a gente fez a tomografia pré-operatória para saber o que é que estava acontecendo. Né? Vou abrir aqui a tomografia. Né? Então, vamos lá. No corte aqui sagital, né? A gente vê aqui a restauração provisória, né? A gente tem ali a restauração provisória. Só bloquear uma coisinha aqui para não fazer besteira, pessoal. Senão vai dar problema. A gente tem aqui a restauração provisória, né? Um acesso aqui um desgaste importante aqui na câmara pulpar. Cristas marginais dentro da normalidade, né? Vamos ver aqui o canal radicular, provavelmente uma bifurcação apical aqui, né? O canal, uma saidinha na lateral ali, né? Olha lá, vamos aumentar aqui, tá? Mas provavelmente uma bifurcação. Vamos ver num corte axial, né? Vamos começar lá no ápice, vamos navegar pelo ápice lá, né? Ó, já uma pequena alteração periapical aqui, né? Vamos avançando, subindo aqui o canal radicular único, vamos avançando para a região cervical aqui, né? Lembrando que a tomografia é de alta resolução, tá numa espessura aqui, deixa eu ver, de 0,8 micrômetro, né? 0,08. Vamos avançando, aí de repente a gente começa a ver, aqui o formato da raiz um pouco diferente, né? Um grande achatamento na vestibular, mas a gente começa a verificar aqui que começa aqui uma pequena alteração na parte óssea vestibular. Olha lá, uma pequena alteração ali, né? O osso aqui, a crista marginal vestibular, e um desgaste nessa região aqui, né? O canal, aqui a gente vê o canal radicular, que ainda não havia sido acessado, né? Foi acessado, mas não da maneira convencional. Aqui todo esse desgaste na face vestibular, né? Aqui o desgaste. E vamos avançando, e a gente vê aqui a tentativa de acesso endodôntico, né? A restauração provisória e tudo mais. E agora vamos para o corte coronal, né? Vamos navegar aqui pelo corte. O que a gente constata? Aqui o canal radicular, né? Já com uma alteração periapical aqui, né? Compatível com lesão periapical crônica já, né? Pelo tempo que está aberto esse dente, tá? Deixa eu dar um ganhozinho aqui no meu microfone. E aí a gente vê todo esse desgaste aqui, né? Não na direção do longo eixo do dente, tá?
para vestibular. Então, o primeiro ponto que a gente vê, que esse desgaste ele envolve um desgaste que está abaixo do nível ósseo da crista marginal vestibular, que ainda não foi perdida, né? Subgengival, mas abaixo do nível ósseo. Tá? Então, a condição é essa, por isso a bolsa periodontal que a gente verificou lá, né? Vamos chegar lá na frente, só para a gente colocar aqui a imagem da bolsa periodontal vestibular. Então, aqui, né, nessa região, é exatamente essa região aqui onde a gente vê essa bolsa periodontal. Então, assim, a gente vê por que será que aconteceu esse desgaste nessa direção? Premolar inferior é um dente complicado, né? Que muitas vezes a gente tem aí, ele apresenta uma inclinação da coroa e uma outra inclinação da raiz. Então, na hora do acesso, se isso não for levado em consideração, acaba sendo um pouco complicado. E aqui provavelmente talvez, provavelmente, mas talvez seja esse o motivo desse acesso vestibularizado aí que culminou nessa comunicação com o meio externo aqui na face vestibular, subgengival e infraósseo, né, abaixo do nível ósseo. Muito bem, então a gente tem essa condição aqui inicial, né? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Não tem nenhuma pergunta. Temos bastante gente aí participando, né? E depois o caso clínico completo tá ali na descrição, tá? Na postagem anterior vai ficar, viu, pessoal? Então a gente tem aqui uma condição complicada, né? De tomada de decisão. A gente tem o quadro clínico, a pintura. E aí nós temos que discutir quais são as possibilidades de tratamento, baseado em toda a experiência pregressa da paciente, né? Do paciente, aliás. Do paciente. E aí? O que a gente faz? Quais são as possibilidades? Isso é uma pergunta muito importante, né? O que o paciente aí espera? O que ele deseja? O que ele espera do seu dente? Até eu vou mostrar uma outra imagem aqui, ainda na tomografia, uma reconstrução tridimensional. Aqui a gente vê o forame mentoniano, algumas foraminas aqui, né? Mas olha lá a comunicação que existiu ali na face vestibular. Aqui a gente vê o canal radicular onde não foi acessado ainda, né? Então, essa comunicação aqui, vamos só girar aqui um pouquinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom ainda maior aqui. Aqui, ó, a gente vê a crista óssea vestibular e a margem dental. Então, a gengiva está por cima de tudo isso. Então, essa comunicação, ela tá subgengival e infraóssea. Duas porções aí, duas situações ao mesmo tempo, né? Então, qual que é a alternativa clínica que a gente pode lançar mão aí? Quais são as possibilidades? Vamos discutir isso, que eu acho que é o mais importante de tudo aí, né? Eu vou deixar nesse sentido aqui para a gente conversar melhor, facilitar a vida de vocês. Deixa eu ver se está tudo em ordem por aqui. Então, a primeira opção. Eu penso aqui que nós temos, que a gente pode ter aqui, talvez 4 opções de 4 possibilidades. Uma, talvez esdrúxula, mas é uma possibilidade. A primeira opção é não fazer nada. Deixa assim para ver o que acontece com o tempo. A gente sabe o que vai acontecer. É óbvio que isso não é a primeira opção e nem é uma opção, né? Mas assim, é uma possibilidade, né? Absolutamente não fazer nada, tá? A segunda opção. Vamos discutir as opções, depois o que o paciente optou por fazer, tá? A segunda opção, válida e bem importante, a extração seguida de um implante imediato e a colocação de uma prótese enquanto essa crista óssea marginal vestibular aqui ainda está intacta, ainda não teve perda óssea vertical, não teve uma complicação aqui, né? Então, a primeira opção, talvez assim, em termos de previsibilidade, seja essa: extrair e fazer o implante, né, imediato, ou ver se é viável ou não, né, todo um planejamento, a prótese e a instalação de uma prótese sobre implante resolve o problema do paciente. Segunda opção terapêutica, deixa eu voltar nessa imagem aqui. Segunda opção terapêutica, o que é? Realizar o tratamento endodôntico desse dente. Tá? Deixa eu voltar aqui, até quero voltar lá na radiografia. Fazer o tratamento endodôntico, tá? Realizar aqui um selamento coronário, né, com resina composta, e da melhor maneira nessa região vestibular da perfuração, tá? Vamos voltar ali.
né? Opa, tá difícil aqui. Trata o canal, reconstrói essa porção aqui vestibular, e aí nós temos dois problemas, duas situações que tem que ser considerada aqui. Como que a gente corrige essa região? Se essa perfuração fosse totalmente infraóssea, estava muito tranquilo que a gente poderia colocar o que aqui? MTA, um biocerâmico reparador, não importa, prognóstico excelente, talvez não tivesse nenhum tipo de problema, tá? Talvez nem enfraquecer o dente fosse, tá? Qual a outra alternativa aqui? Né? Agora, se essa perfuração fosse completamente ou até subgengival, mas supraóssea, o rebatimento de um retalho e a restauração com uma resina composta bem polida, eventualmente até o ionômero, mas resina composta bem polida ali, sem problema nenhum. Excelente. Mas aqui nós temos duas coisas associadas, tá? Subgengival e infraóssea. MTA nessa situação não dá para ser utilizado. Por quê? Porque ele não pode ficar em contato com os fluidos bucais. E aqui tem bolsa periodontal já associada. Consequentemente, não vai ser uma boa opção, vai falhar. E a outra possibilidade aqui, dá para fazer uma resina direta? Não dá. Para fazer uma resina aqui, nós vamos ter que discutir o que tem que ser feito. Né? Para fazer uma resina aqui, a gente precisaria do quê? Um aumento de coroa clínica. Né? Vamos lá, voltar aqui, fazer um aumento de coroa clínica, tá? Tirar, rebater a gengiva, remover o osso, reposicionar o osso, a margem óssea, a crista óssea vestibular, abaixo ali da linha do desvio, né? E, vamos voltar na tomografia aqui, para a gente discutir isso, já que a gente tem a imagem. Vamos ter que jogar esse osso, tirar mais ou menos aqui, ó, 2 a 3 milímetros, talvez, aí de osso. Para quê? Para que a gente possa restabelecer o espaço biológico. Não é tirar o osso somente expor aqui, né? No nível do desvio aqui. Não dá. A gente vai ter que reposicionar essa crista marginal vestibular aqui, abaixo do desvio, para conseguir colocar a resina adequadamente. E aí sim reposicionar a gengiva. Aqui vai ficar subgengival. Por melhor que seja aqui, vai ficar subgengival. Problemas. Dente provavelmente vai ficar longo. E se não for feito isso de forma adequada, uma inflamação gengival crônica aí, com risco de perder osso e complicar a situação ao longo do tempo. Tá? Então, assim, temos algumas situações clínicas complicadas para tomar a decisão. Né? Terceira opção. Realizar o quê? Um tracionamento ortodôntico. Né? Faz um tracionamento ortodôntico, preferencialmente aqui rápido, né? Para quem não venha muito tecido ósseo junto. Né? Deixa eu apagar essa daqui. Traciona, faz a cirurgia para reposicionamento ali, né, de periodonto, e faz a instalação de uma coroa total. Seria uma possibilidade. Agora, o que vai acontecer aqui? Se a gente tem que levar em consideração, ao reposicionar, ao tracionar, a gente vai mudar bastante o diâmetro cervical desse dente. Concordam comigo? Será que vai conseguir fazer depois uma coroa total com um perfil de emergência correto aqui? Vai ter um ponto de contato adequado? Porque o dente tem uma caixa, né, coronária aqui grande. Então são todas dúvidas que a gente tem que levar em consideração. Será que o prognóstico é favorável em relação a isso? Outro ponto, raiz um pouco curta, né? Retentor intracanal não há necessidade nesse caso, gente, porque nenhuma das situações, né? Porque não tem aí tem muito remanescente coronário, né? Então não tem tanto problema. Espero que esteja dando certo aí. Não sei se está dando algum pico tá caindo a live. Deixa eu só ver se está aqui. Recebi uma mensagenzinha aqui que nossa internet tá falhando. Não sei se vocês podem dar um retorno para mim. Eu acho que está funcionando tudo direitinho, tá? Então, essa possibilidade ali de tentar manter esse dente através do tratamento endodôntico, tracionamento, rebate o retalho, reconstrói, vai ter que fazer uma cirurgia também, né? Reconstrói o dente e tudo mais, é uma possibilidade? Né? Então, todas essas possibilidades têm que ser discutidas com o paciente.
na tomada de decisão. Um ponto importante para a gente levar em consideração aqui. O paciente estava, primeiro ponto, desapontada com o que aconteceu? Satisfeita? Sim. Mas esperando aí, planejando um tratamento ortodôntico para melhorar, porque ela começou um tratamento ortodôntico, não finalizou, porque mudou de cidade, e o paciente, então, ia verificar aí a possibilidade de fazer ortodontia. Joia. Então já é alguma coisa, né? Será que dá para fazer tracionamento? Temos que discutir. Aí essas possibilidades todas foram discutidas e formadas ao paciente e ela tomou a sua decisão. Conversou com a sua ortodontista ontem mesmo. Esse caso foi avaliado ontem de manhã, né? Discutiu com a sua ortodontista as possibilidades, né? E tomou a sua decisão. Que foi o quê? Extração e implante, tá? Ele optou por remover esse dente, preparar o espaço para que seja feito a instalação de um implante com maior, talvez aí, frente a toda a sua condição sistêmica e tudo mais, né, que é favorável, com maior previsibilidade de sucesso e talvez longevidade. Não quer ter mais... Ela acabou tendo uma situação complicada nesse dente, né, e optou então aí por não mais investir nesse dente, tá? E a instalação do implante é um tratamento viável e indicado numa situação como essa, não é mal indicado, né? Temos essas 3 possibilidades, aliás 4, né? Não fazer nada, tirar e fazer o implante, fazer o selamento, a cirurgia periodontal ali, né? Tratamento endodôntico, cirurgia periodontal e restauração do dente. E a terceira opção, a quarta opção, né? Tratamento endodôntico, tracionamento ortodôntico e aí sim a reconstrução daquela região com resina composta. Nesse caso, o paciente optou aí pela realização daquilo que é mais previsível no seu ponto de vista. As opções têm que ser dadas, informados os prognósticos, né, de cada situação, o custo e tudo mais. E aí acabou optando então por extrair e fazer o implante, né? Bom, eu sei que muita gente imaginava que a gente ia colocar aqui o caso clínico já finalizado, né? Confesso que é um caso que seria interessante se a gente fizesse essa possibilidade de fazer. Já tive casos semelhantes com esse tipo de situação, bem difíceis mesmo de serem realizados. Tô vendo aqui, pode enfiar o dedo no like aí, viu, pessoal? A gente gosta. E aí, mas assim, o dente é da paciente, né? Então ela optou pela tentativa, para partir para aquilo que não é tentativa mais, e sim mais assertivo, né? Sem tantas dúvidas aí. Tá bem, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Eu acredito que tenha respondido todas as dúvidas, os questionamentos ali de todos os amigos que comentaram. Muito obrigado pelos comentários. A gente fica muito feliz. Compartilha esse vídeo, salva para depois aí. E lembre-se, quando tiver frente a situações como essa, de discutir as possibilidades, né? Quando o paciente tá ciente, mesmo que eu opte por tentar fazer um caso desse e não dê certo, eventualmente tem algum problema, é algo que a gente tem que discutir. O paciente, se ele estiver informado e optou por tratar, maravilha, deu errado, falhou, joia. Mas o problema é falar que vai dar certo e não dá, tá? Isso é complicado. Aí aqui o Sinomar Donizete, acho que é isso, né, Sinomar? Perguntou aqui, quem perfurou é que vai arcar com os custos? Olha, rapaz, a minha postura, né, é algo complicado, né? Nesse ponto, todo prejuízo que eventualmente um profissional cause a um paciente por algo... É complicado a gente falar sobre isso, né? Mas assim... Se o profissional optasse por arcar com os custos, eu acho que não seria injusto, tá? Mas isso é uma coisa muito, muito pessoal, uma decisão muito pessoal, aí é complicado a gente entrar nessa celeuma, tá? Mas eu acho que a gente tem que pensar naquilo que é melhor para o paciente, né? Nosso caso aqui, essa tomada de decisão, quem vai pagar, quem não vai,
eu prefiro nem comentar muito, né? Que é complicado. Mas assim, eu acho que a gente tem que tentar. Se você bate na traseira de um carro, o que que você faz? Vamos pensar sobre mais ou menos sobre isso, independente de quem é a culpa, né? Então, talvez eu tenha respondido você, Sinomar. Não sei. Eu saí meio pela tangente, eu acho aí, né? Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Em breve a gente vai fazer. Agora que a gente conseguiu terminar o doutorado, obrigado pelas manifestações. Agora eu quero mais uma vez para ficar gravado aqui, pelas manifestações aí de parabéns. Fiquei muito feliz. Muito obrigado por terem se manifestado em relação aos parabéns do doutorado. E daqui para frente a gente vai conseguir conversar muito mais. Tá bom, meus amigos? Espero que vocês fiquem bem. Vou fazer uma live em breve aí, se vocês se interessarem, de tomografia, algumas coisas assim. Vai ser bem legal, hein? Curta, compartilhe, salva para depois e estamos juntos. Fiquem bem, se cuidem e bora trabalhar. 2021 tá só começando. Valeu, pessoal.